Olá, paz e bem? É com muita alegria que estamos aqui hoje para juntos conhecermos a história de mais um protestante converso ao catolicismo. Bom, Paul Wilcon é um dos muitos protestantes que finalmente descobriu a verdade, né? O próprio afirma isso quando diz que a Bíblia me fez católico. Paul Wilcon era um ministro protestante cujo intensos estudos das Sagradas Escrituras o fizeram aceitar a Igreja Católica como a única verdadeira igreja edificada na Bíblia. Wilcon estudou as Sagradas Escrituras através do método interpretação por correlação. O método funciona da seguinte maneira, vamos entendê-lo. Ele focava em determinada frase das Escrituras, como por exemplo, Filho de Deus, e procurava nas Escrituras cada vez que aquela frase era usada, a fim de encontrar a verdade bíblica do significado daquela frase. Quando Paul Wilcon usou esta interpretação por correlação para a palavra igreja, ele foi levado a uma descoberta inesperada, que será resumida em 4 pontos. Vamos entendê-los. Sua primeira descoberta foi de que a igreja na Bíblia era definida como um corpo, e não somente um corpo humano, mas um corpo divino, o corpo místico do próprio Cristo. Ele é também a cabeça daquele corpo que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Ora, vocês são o corpo de Cristo e membros dele, cada qual por sua parte. 1 Coríntios 12, 27. Pois somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. O Sr. Wilcon também descobriu que esta igreja não era um corpo desmembrado, mas sim um corpo unificado. Haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Eu lhes dei a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5. O Sr. Wilcon percebeu claramente que este corpo, a igreja, era constituído como único em membros, único em crença, único em adoração e único em governança. Então, ele percebeu que esta igreja deve ser uma igreja de ensinamentos. E não apenas isso, mas uma igreja de ensinamentos infalíveis, como está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. De Deus recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam de todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar o que eu ordenei. 4º ponto. Wilcon percebeu que Nosso Senhor pedia a divina proteção para aquela autoridade que ensinava. Em João 14, 25, 26 e 15, 26, 27 diz o seguinte:
Eu lhes disse estas coisas enquanto permaneço com vocês. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar-lhes em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes recordará tudo o que eu lhes disse. Quando vier o Paráclito, que eu lhes enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim, porque desde o princípio estão comigo. Leu também em 1 Timóteo, capítulo 3,15, que, enquanto lhe escrevo isso, que você saiba como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Após ler tudo isso, Wilcom ficou profundamente perturbado, pois o mesmo concluiu que não fazia parte de uma igreja que ensina a verdade e muito menos uma verdade infalível. Ele continuou se questionando e dizendo: a igreja da qual eu era membro, como todas as outras igrejas protestantes, ao contrário, mantinha que a Bíblia é a única distribuidora e garantia da verdade divinamente autorizada, que se alguém será salvo, ele deverá aprender através da Bíblia o que deve fazer para ser salvo. De acordo com a crença protestante, a única responsabilidade da Igreja é garantir aos salvos, entre aspas, aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador, um lugar onde possam se reunir na comunhão da oração. Wilcom continuou se questionando e chegou a uma outra conclusão que é muito interessante, porque nos primeiros 400 anos da igreja primitiva, nos primeiros séculos, 1, 2, 3 e 4, não havia uma Bíblia, gente. Como que a Sagrada Escritura pode ser a nossa única regra de fé? E outra coisa muito interessante que ele notou: se existe a Sagrada Escritura, deve ter sim uma autoridade para poder interpretá-la. Deve haver. Por isso que nós temos esse punhado de religiões cristãs, cada uma falando uma coisa, interpretando a Bíblia de uma forma diferente, e aí nós vemos toda essa bagunça, que existe hoje no cristianismo. É uma verdadeira Torre de Babel, cada um falando uma língua diferente, interpretando a Bíblia como bem quer e se dizendo inspirado pelo Espírito Santo, que não erra, não erra. Como está inspirado pelo Espírito Santo, sendo que cada um está falando uma coisa diferente, pegando o mesmo versículo e interpretando de uma forma diferente? Fazendo um resumo de toda a história que o Wilcom escreveu no seu livro após a sua conversão ao catolicismo, ele explica que a única igreja que se encaixava na descrição de igreja encontrada na Bíblia era a Igreja Católica. Ele também percebeu que a Bíblia não diz tudo, como está lá em João 21, 25, que nos diz o seguinte: há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Concluímos então que foi a Igreja Católica, segura em sua infalível autoridade outorgada por Nosso Senhor, que nos deu a Bíblia. E é somente pela autoridade da Igreja Católica que sabemos com certeza que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Foi por isso que Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, no século IV,
falou: eu não acreditaria nos evangelhos caso a autoridade da Igreja Católica não me movesse a fazê-lo.